A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje, graças ao nosso bom Deus, estamos iniciando mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2024. É uma honra ter você conosco, é um prazer, é uma alegria nossa compartilhar das bênçãos do Senhor e do conteúdo que a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nos proporciona todo domingo para que nós possamos estudar, aprender e adquirir experiência através dos ensinamentos, ok? Então, desde já, eu quero pedir a vocês que não esqueça do nosso canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso é muito importante, esse like vem do céu, porque isso nos ajuda demais. Também, não se esqueça de compartilhar. Os nossos vídeos têm muito compartilhamento, isso é muito bom. O canal cresce cada dia mais por causa da sua pequena, mas importante ajuda na hora de deixar o seu like, deixar o seu comentário e também o seu compartilhamento. Estamos estreando hoje a nova revista do primeiro trimestre que fala sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Antes de nós iniciarmos, também quero deixar bem claro aqui que nós temos um vídeo no nosso canal, é o primeiro vídeo desse trimestre, que fala sobre a divisão do sumário. Eu fiz uma divisão e subdivisão dos temas, é uma análise pessoal, é uma análise minha, tá bom? Mas que te ajudará, você coordenador e professor, a separar essas aulas, distribuir para os professores essas aulas, o segmento das lições, enfim, vai te ajudar muito a compreender o tema geral dessa revista que está maravilhosa, ok? Então, vamos lá para a nossa lição de número 1, que vai falar sobre a origem da igreja, que está dentro de um bloco, tá bom? A origem, a imagem e a natureza. Lá no sumário, lá no nosso vídeo, você vai aprender isso daí, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar é a origem da igreja. E já dentro do texto áureo, o versículo 38 do capítulo 2 de Atos, vai dizer o seguinte: e disse-lhes Pedro. Pedro começa a responder, Pedro começa a pregar. E o que é que ele fala nessa pregação? Primeiro ponto, arrependei-vos. Arrependei-vos, no grego aqui, está falando de metanoia ou metanoia, né? Depende da pronúncia. A palavra é essa. E a palavra quer dizer o quê? Mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento, ela ocorre e ela acontece concernente ao quê? Se eu estou mudando o meu pensamento, Pedro está pregando, está anunciando a palavra, o que é que eu devo mudar? Qual que é a minha direção? O que é a mudança de pensamento aqui? Três coisas importantes. Primeiro, a mudança de pensamento concernente à pessoa e obra de Deus. Segundo, concernente ao pecado, isso está me afetando? Não está me afetando? Essa mudança de pensamento causou o impacto sobre a compreensão do pecado. O terceiro item e último é concernente ao mundo. O que ele está causando de mal para mim? O que é que eu estou tendo de benefício praticando aquilo que o mundo oferece? Então esses três itens faz parte dessa mudança de pensamento que é metanoia aqui, que no caso é arrependei-vos, tá bom? O segundo ponto é batizar, ou seja, você arrepende, ou seja, cada um de nós, isso é pessoal, não é coletivo, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus, ou seja, é a segunda etapa seguinte ao arrependimento. É necessário não somente o arrependimento, mas a manifestação pública desse arrependimento através do batismo. Então isso tem
conotações importantíssimas para a vida do cristão que se converte. Por quê? Qual que é o sentido de se arrepender e qual que é o sentido de se batizar? O próprio texto deixa claro, para perdão dos pecados, pecados praticados por cada indivíduo. E não somente os pecados, mas o texto ainda dá um bônus, dá um acréscimo àquele que se arrepende e batiza. Além de você ter o seu pecado perdoado, você recebe o dom do Espírito. Em algumas traduções, o versículo de número 38 vai dizer assim, ó, e receberei de Deus o Espírito Santo. Então, como resultado, no versículo 41, nós temos 3.000 almas nesse primeiro momento que se convertem ao Senhor. Lembrando que no versículo 37, que é o versículo anterior, você vai ver que ouvindo eles o sermão, ouvindo eles isto, compungiram-se os seus corações. O que significa isso, compungiram? É perfurar, espetar, agudamente, ferir ou alfinetar o coração. É como se alguém estivesse espetando uma agulha na sua pele. Imagine espetando uma agulha nessa camada fina do coração das pessoas. É esse o sentido maravilhoso que a palavra de Deus faz. A verdade prática vai dizer que a igreja é a família de Deus. Por que a igreja é a família de Deus? Por que ela é considerada? Por que ela tem essas características? Por que ela tem esse valor? Por que ela é a família de Deus? Primeiro ponto, porque ela foi comprada com o sangue de Cristo. E segundo, ela foi selada com o Espírito Santo. Esse selo, nós vamos falar ali na frente, é um selo de autenticação, é um selo de procedência, é um selo de garantia, de penhor, é um selo de violação, ou seja, é um selo da promessa, ok? Então, aqui na verdade prática, no nosso textual, nós já temos grandes verdades aqui nos dita, tá bom? Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2, do versículo 1 e 2, depois o versículo 37 e o versículo 38. O versículo 1 e o versículo 2 fala do cumprimento, ou seja, cumpriram-se no dia de Pentecoste, que era a festa, tá bom? E o versículo 2 nos traz o quê? E de repente, é algo que aconteceu de forma inesperada. Jesus havia advertido os discípulos concernente à promessa, mas eles não sabiam o horário, o local ou aonde exatamente, de que forma iria acontecer. Então nós temos que algo foi cumprido e de repente aconteceu esse movimento. Então nós temos aqui o cumprimento da profecia de Joel. Tá bom? E nós vamos ver aqui também que o próprio Pedro vai falar isso em Atos capítulo 12, versículo de número 16, que é um cumprimento da profecia de Joel. O versículo 37 e o versículo 38, né, nós vamos ver que eles ouvindo isso e Pedro no versículo 38 explicando e falando sobre a mensagem, você vai ver que nós temos o desenvolvimento da promessa em Jesus. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, depois você confere lá. Então, versículo 1 e versículo 2, nós temos o cumprimento da promessa de Joel. E no versículo 37 e versículo 38, é lógico que estamos falando de maneira isolada, nós temos o desenvolvimento da promessa em Jesus. Atos, capítulo 1, versículo de número 8, ok? Então vamos lá para a nossa introdução. A nossa introdução vai falar sobre Paulo, Pedro e o termo eclésia, né? Paulo, por exemplo, a denominou como coluna e firmeza da verdade, essa eclésia. Pedro a chamou de geração eleita. Então como é que nós vamos fazer uma conjunção aqui? A geração eleita defende os princípios da verdade do reino de Deus.
Então nós temos esse agrupamento, esse ajuntamento de pessoas, essa reunião de pessoas que têm um propósito, têm um objetivo muito bem específico. Dentro da introdução, o autor faz uma breve análise do que nós já vamos estudar e ele já coloca-nos a palavra eclesia, que é a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, né? Porque nós vamos aprender esse termo e nós vamos ver que o termo está associado a esse ajuntamento, mas uma instituição divina. Esse agrupamento de pessoas, ele tem um propósito, um objetivo e uma missão. E isso é muito importante, tá bom? Então a igreja tem a sua origem, natureza, ministério e missão. Quem acompanha aí o comentário bíblico Wycliffe vai entender que nós temos aí concernente à igreja esses 4 pontos. Ela tem a sua origem, ela tem a sua natureza, ela tem a sua missão e ela tem o seu ministério. Isso é importante para que essa comunidade se desenvolva de maneira eficaz, tá bom? O tópico de número 1 vai falar o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, vamos lá. A palavra hebraica que é anunciada aqui, eu não vou me arriscar, tá bom? Mas já está na sua revista. A palavra hebraica que é usada para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Ou seja, dessa palavra vai surgir várias outras, mas as principais são eclésia, né, que é retirada do grego, e também sinagogue, ou seja, sinagoga, que é uma palavra já de origem hebraica. Então nós vamos ver que essa terminação, essa palavra, nos dá um amplo leque de desenvolvimento. Então aqui nós vamos ver que concernente a essa concepção da palavra, nós temos um ajuntamento do povo debaixo de um antigo pacto. Para que se juntou? Ajuntou esse povo para que se pudesse fazer o pacto, ou seja, tinha um propósito esse ajuntamento. Ou uma convocação para a assembleia, o ato de reunir-se em assembleia, tudo isso tem a ver com essa ideia de igreja, eclesia, né, ou eclésia. Vamos lá, então essa palavra hebraica é traduzida como congregação do povo, multidão, congregação de Israel, grande ajuntamento. Ou seja, o próprio autor já deixa bem claro, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou se reunia, tanto para fins culticos ou não, para uma simples reunião, uma simples assembleia, porque no período grego também se usava essa palavra eclésia para fazer um ajuntamento em praça pública, para se tratar de assuntos de política, para se tratar de assuntos da cidade, ou seja, é uma palavra que tem um significado muito amplo, ok? E vamos ver aqui, então, no Velho Testamento, você já entende que essa palavra é usada como ajuntamento. E dentro do contexto do Velho Testamento, nós temos aí o ajuntamento para iniciar aí um pacto que daqui a pouco nós já vamos falar, tá bom? No Novo Testamento, o termo grego eclesia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado, o que? No Antigo Testamento. O que o autor quer dizer com diferirá? Ele quer dizer que indica diferenças ou discordância em uma comparação. Então, se você comparar a palavra no hebraico, o seu significado para o Antigo Testamento e o seu significado para o Novo, eu vejo que as semelhanças, elas são muitas. Se tem a ideia do ajuntamento, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, ela ganha um significado particular e peculiar concernente àqueles
que estão se ajuntando, né? E se oficializou esse nome igreja como uma instituição. E não tem nenhum mal nisso, se falar que é um ajuntamento. Tem uns que chamam de comunidade, tem uns que chamam de salão, tem outros que chamam disso e daquilo, outros já usam a terminologia igreja para se definir um local. Meu irmão, o que tem a ver isso? Qual que é o problema de se usar determinados nomes? Ah, mas se usar igreja está errado, se usar isso está errado. Não, o importante é que essa comunidade esteja dentro de um só propósito, que é adorar a Deus, louvar a Deus e exaltar o seu nome. O nome, a terminologia, não vai influenciar na sua adoração. As coisas vão mudando, se transformando ao longo do tempo, e as palavras que muitas vezes você usa no dia a dia, quer um exemplo muito claro? Quando você fala assim, eu vou ali comprar um isopor. Isopor é o quê? Isopor é uma marca. Você tem que falar EPS. Quando você vai no mercado, eu vou comprar um Super Bonder. Super Bonder é uma marca, mas você não fala o material, você fala Super Bonder. Ah, eu vou ali comprar um Bombril. Você não está falando da palha de aço, você está falando da marca, e é uma marca. Então, isso acontece nessa questão gramatical de muitas igrejas usar a palavra igreja, e não tem nenhum mal nisso. Outras usam comunidade, e também outros usam salão. Ah, nós vamos no salão do reino. Qual que é o problema disso? Não tem nenhum problema. Agora, criticar, falar que nós estamos usando o termo, o importante é o propósito que está sendo falado, enunciado e praticado dentro daquele ajuntamento de pessoas, tá bom? Vamos lá. Então, dentro dessa questão do Novo Testamento, vamos lá. Então, tanto na forma como na função. Então, a página 6 aqui, nós terminamos essa questão. Mais embaixo vai dizer assim, ó, assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Então, se ganha, quando a gente fala o termo igreja, se ganha uma conotação sacra, ou seja, eu vou à igreja. Eu vou a um ajuntamento de pessoas, uma comunidade de fiéis que tem o mesmo propósito, função e missão. Então não é apenas um ajuntamento de pessoas, não é uma reunião empresarial, não é também uma reunião de bairro, de cidade. Não é isso. Nós estamos falando de um local, de um ambiente ao qual tem padrões específicos de adoração. Então nós estamos indo à igreja, à eclesia, a este ambiente de local de adoração. Aqui o autor também fala que Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia ou eclésia com um sentido exclusivo. O povo adquirido pelo seu sangue, dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade de salvos, como eu disse aqui, a questão da comunidade, do ambiente. O que é que eles fazem nessa comunidade, né? Então, o que podemos definir aqui, ó? A Assembleia do Antigo Testamento surgiu quando Deus convocou Israel no Monte Sinai. Deuteronômio, capítulo 22, capítulo 5, versículo 22, e o capítulo 9, versículo 10, o capítulo 10, versículo 4 e o capítulo 18, versículo 16. Por palavra e ato, criou a comunidade da aliança. Então nós vamos ver se tornando essa palavra, vamos arriscar aqui, garral, né? Vamos arriscar aqui que a gente não tem o domínio da língua hebraica, mas esse termo que foi proposto pelo autor, ela se tornou garral, essa comunidade, tá bom? Então, no Novo Testamento, para exemplificar, garral ou eclésia foi convocado por Deus, pela palavra divina, o eterno Logos, recebendo uma nova aliança por seu sangue. No Velho Testamento, como eu acabei de dizer, esse garral ele foi formado pelo antigo
pacto, uma comunidade de salvos e de pessoas que adoram foi criado. No Novo Testamento, essa nova comunidade, essa eclésia, foi também criada por um novo pacto, mas agora através do sangue de Jesus. Mas eles são chamados também de os eleitos, a semente de Abraão. É chamado também de as 12 tribos, essa nova igreja, tá? Essa nova eclésia. Israel de Deus, estrangeiros da dispersão. Então nós temos aqui vários atributos que caracterizam de forma minuciosa e o que elas representam de maneira mais detalhista. Eclésia ou eclesia nos dá um panorama geral da comunidade. Agora, quando você define essa comunidade, você encontra nomes como esse: os eleitos, a semente de Abraão, as 12 tribos, Israel de Deus, estrangeiros da dispersão. Então são características bastante peculiares daquela comunidade. Então é por isso que você vê várias eclésias, várias comunidades que têm a sua institucionalidade, ou seja, você tem Assembleia de Deus, você tem Deus é Amor, você tem Testemunho de Jeová, você tem Cristã no Brasil, você tem Presbiteriana, você tem pessoas que são caracterizadas pelo nome. O nome identifica o que elas acreditam. O nome identifica qual é a função daquelas pessoas dentro daquela comunidade, tá bom? Então, a eclésia, a institucionalidade, ela nos mostra a universalidade disso tudo. Mas quando você especifica por nomes e atributos, você identifica o que elas representam de fato, tá bom? O subtópico de número 3 vai falar na história cristã, tá bom? Então, dentro dessa questão da história cristã, antes de nós entrarmos aqui, eu também queria fazer esqueci aqui de fazer uma outra análise, que a palavra eclésia, olha, preste muita atenção, eu tirei do comentário bíblico, dicionário bíblico Wycliffe, página 949 a seguir. A palavra eclésia nunca se refere a um lugar de adoração. Isso foi deixado bem claro aqui, tá bom? Mas indica uma associação local de crentes. Então a palavra eclésia nunca se refere a um lugar de adoração, tá bom? Só que indica uma associação local de crentes. Então, lá atrás, quando alguém falava que ali tinha uma eclésia, uma igreja, automaticamente as pessoas associavam que ali tinha crentes também. Poderia haver crentes e não somente uma reunião de comunidade, entendeu? Então você já começa a ter aí conotações distintas. Não se sabe as circunstâncias aos quais a palavra se tornou aceita para as congregações cristãs, porque elas se denominavam como os do caminho, os cristãos, enfim, várias conotações que eu acabei de falar. Só que a gente não sabe ao certo em que circunstância essas palavras se tornaram aceitas para as congregações cristãs. Em Mateus 16, versículo 18, e o capítulo 18, versículo 17, não sabemos quais palavras aramaicas ou hebraicas Jesus falou naquele episódio. Depois você lê lá, tá bom? Mas em Atos, eles se autodenominavam irmãos. Eles se autodenominavam irmãos, discípulos, seguidores do caminho e também os santos. Então nós temos aqui características que definem os santos, os do caminho, os discípulos, os irmãos. Então a palavra eclésia, ela não tinha tanta importância assim, porque ela definia um todo. Agora, quando você falava os irmãos, os santos, os seguidores do caminho, isso caracterizava a peculiaridade desse indivíduo e desse grupo. Isso fazia com que as pessoas entendessem que aquela eclésia havia cristãos ali e não era uma reunião formal de condomínio, por exemplo, ou de um bairro, entendeu? Olha para você ver como é interessante essa questão. Então é provável que entre os judeus cristãos que essa palavra tenha aparecido pela primeira vez,
pois falavam grego, ok? Então, muito provavelmente essa palavra surgiu por causa dos cristãos judeus que falavam grego. Lembra que a palavra no hebraico significa, agarral, né? Significa sinagoga também? E também significa, como nós já falamos, ela significa eclésia, ela tem a tradução de eclésia no grego, então muito provavelmente foram os judeus cristãos, tá bom? Então vamos lá, o subtópico de número 3, aqui na história cristã. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. A igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então, é isso que o autor quer chegar, é isso que você não pode perder o foco. Peraí, eu tenho a palavra eclésia, eu tenho a palavra que hoje nós chamamos de igreja. Mas o que é que define essa igreja? O que é que define essa eclésia? É isso que nós temos que chegar no ponto. Porque parece ser bobo ficar discutindo essa questão, mas não é. Porque muita gente está falando aí, você vê nos comentários, que esse negócio de igreja não existe, que não sei o que, não sei o que. Tá, mas o que é que caracteriza e define uma igreja, uma eclésia? O que é que define isso? Olha, no século XVI, é um local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. É uma característica, tá bom? E nós temos que entender também que grandes denominações pentecostais, inclusive delas uma americana, entendem que a igreja é como o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, igreja. Como é que eu vou classificar isso? Como o corpo de Cristo, como habitação de Deus, através do Espírito Santo, tá bom? Que faz as suas nomeações para o cumprimento da grande comissão. Então, o que nós podemos extrair daqui? Que a igreja é a sociedade dos remidos. A igreja é a sociedade dos remidos. Por qual grupo que ela é formada? Por aqueles que nasceram novamente e se tornaram a família de Deus, segundo Efésios capítulo 2, versículo 19. Então, definir o que é igreja é muito mais importante do que ter o próprio nome de igreja. Entendeu o que eu quis dizer? Ter as características de igreja é muito mais importante do que ser chamado de igreja. Tem muitas igrejas por aí, mas será que elas têm as características de uma igreja cristã? De uma eclésia, de um ajuntamento, de um grupo de pessoas? Será que elas têm os padrões éticos e morais do reino? Ou ela não passa de uma simples comunidade de pessoas que estão indo ali a bel prazer? Então, é algo para se pensar. A igreja como organismo e organização, ela deve crescer para a maturidade. Então, ela cresce em ministério e ela cresce em missão, com funções e dons. Então isso caracteriza o que é uma igreja, o que ela representa, qual é o resultado que essa igreja oferece para a comunidade, para o mundo e o que ela representa para o reino de Deus. Então é maravilhoso compreender essa essência da igreja e entender que ela não é somente um ajuntamento de pessoas, que ela não é somente um local de diversão, de distração e de emocionalismo. A igreja não é isso. Ela tem as suas características peculiares, tá bom? O tópico 2, a igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Aqui nós vamos ver que desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus, tá bom? Outro ponto, como também nos elegeu nele Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então nós temos características dessa nova comunidade, Efésios 1 e 4. E esse mistério que estava oculto, fora revelado exatamente à igreja, a essa comunidade.
Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído, tá bom? Então, o que nós podemos compreender? A igreja é o agente da missão, tá bom? E não o seu objetivo. A igreja é o agente da missão e não o seu objetivo. A igreja não é o reino, ok? Mas uma comunidade do reino. Isso é fato, é o que nós estamos estudando aqui, tá bom? E nós vamos ver também que quando se fala de ideal, ideal é o estado desejado, ou seja, estou falando do futuro. O real é o estado atual, o presente. Então, como é que esse mistério foi revelado, esse amor foi revelado? Através e por intermédio do Evangelho, e não de algum anjo, tá bom? E aqui nós podemos entender melhor quando nós lemos, ele citou Efésios capítulo 1, mas vamos citar Efésios capítulo 3, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas religiões, nas regiões celestiais. O que nós podemos resumir desse versículo? Que a igreja, essa comunidade dos remidos, dos salvos, mediou a verdade para o universo inteiro, mostrando a sabedoria de Deus diante dos seres espirituais. Então o evangelho não foi dado para nenhum anjo. O evangelho não foi dado para nenhum ser celestial. O evangelho foi dado à igreja, a essa comunidade que não é um ajuntamento de pessoas de maneira geral, mas é uma comunidade que tem princípios, que tem regras, é uma comunidade que tem os princípios do reino, verdades espirituais reveladas a ela, e essas verdades você vai encontrar em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, aonde nós lemos que há uma progressão cronológica do hino, um hino de um versículo, olha para você ver. Sem nenhuma dúvida é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Ou seja, 1 Timóteo 3,16 vai falar justamente sobre os principais pontos dentro de um hino aqui, você vai ver na sua revista, que fala sobre os principais pontos desse mistério. Qual que é o mistério que foi revelado? O texto vai dizer, ele se tornou um ser humano, falando da encarnação e da manifestação, foi aprovado pelo Espírito de Deus, ou seja, na ressurreição, foi visto pelos anjos, aqui está falando da ascensão, foi anunciado entre as nações, está falando de pregação, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro, está falando da aceitação da pregação, e foi levado para a glória, está falando aqui da vitória de Cristo. Então aqui nós temos aqui o mistério da pregação sendo revelado em 1 Timóteo 3:16. Então aqui nós temos verdades que foram reveladas a essa comunidade, tá bom? E você vai ver que tanto é verdade concernente a esse mistério que foi revelado, que havia grupos secretos dentro da própria igreja, que eram os gnósticos, né, cristãos que estavam dentro da igreja, que falavam que haviam recebido uma revelação especial e misteriosa, e você só poderia saber se você participasse dessa comunidade. Aqui o evangelho é diferente. O mistério foi revelado à igreja e esse mistério ele deveria ser espalhado através das boas novas de salvação, ok? Então vamos lá. O subtópico de número 2, a igreja como uma realidade concreta. Então a igreja como ideal e a igreja como uma realidade concreta. Então nós já entendemos aqui que só existe essa ideia do ideal, só existia no pensamento. Ou seja, tinha um modelo, tinha um padrão, tinha um molde, tinha uma referência, essa comunidade. E isso se tornou real, tá bom? Porque é o que nós vamos estudar aqui, a igreja como uma realidade concreta. A igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta.
tá bom? Então surge a pergunta, quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, tá bom? Ou seja, é algo subsequente a essa fala. Então, as verdades do evangelho, ela foi revelada aos santos, como nós já falamos, tá? Que a base do cristianismo dessa eclésia é a fé. Então nós temos uma comunidade que se baseia no quê? Na fé. A igreja existe, para que essa comunidade de santos, de remidos, surgiu e foi estabelecida? Para que elas preservassem, interpretassem e perpetuassem os mistérios que foram revelados a essa comunidade, tá bom? Então nós vamos ver o seguinte, dentro dessa questão aqui, como é que nós vamos entender o nascimento dessa igreja? Vamos entender uma coisa, algumas nuances. O Antigo Testamento havia indícios não muito claros do fim da divisão entre gentios e judeus, através do enviado que é o Messias. Isso nós vamos ver esses indícios tanto em Isaías quanto em Amós. Então, o papel da igreja é de proclamar os benefícios do reino e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social e também entre os irmãos. Ok, então o que nós entendemos, o que nós podemos puxar de gancho aqui? Primeiro, já existia a ideia de comunidade, mas essa ideia de comunidade dos eleitos, dos separados, era muito exclusiva no Antigo Testamento. Então, para que eu tenha essa amplitude da palavra eclésia, eu tenho que entender que não pode haver divisões. E isso havia no Antigo Testamento. Então, para que você pudesse estar dentro da comunidade dos judeus, você tinha que ter ali algumas regras a serem cumpridas, tá bom? E isso causava muita divisão e fazia com que o povo de Israel se sentisse privilegiado por ser escolhido por Deus. Então essa comunidade, essa eclésia, essa comunidade de fiéis do Antigo Testamento, ela é muito fechada. Então quando nós vemos qual é o papel da igreja, que é o de proclamar os benefícios do reino, aliviar o sofrimento e promovendo o bem-estar social entre os irmãos, nós vamos ver que ela tem um sentido mais amplo, ela tem um sentido de alcançar, de transformar. Então, quando nós olhamos para essa questão, o autor deixa bem claro que a maioria dos pregadores, a maioria dos teólogos defendem que a igreja nasce e surge com um princípio mais amplo a partir do Pentecostes. Aí nós temos uma amplitude onde ela se espalha entre os gentios, né, que são os bárbaros, chamados pelos romanos de bárbaros. Nós temos negros, brancos, mulheres, homens, dividindo o mesmo espaço de adoração, ok? Então nós vamos ver o seguinte aqui, o ensino de Romanos capítulo 4 a respeito da justificação pela fé, anterior à lei, no caso de Abraão, mostram a existência da igreja no Antigo Testamento, dessa eclésia, e sua continuidade no Novo Testamento. Então alguns vão argumentar que a questão de que a nossa igreja, a nossa comunidade tem como base a fé, e se nós levarmos em consideração Abraão, que agiu pela fé, nós temos ali indícios de uma eclésia, de uma comunidade que se baseava através da fé e não através das obras. Mas a maioria esmagadora entende que essa eclésia, essa igreja, essa comunidade definida e ampla surgiu a partir do
Pentecostes, ok? Então, vamos lá, a igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de se salvar. A igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus, né, se tornou uma realidade concreta, né? Lembra que eu falei sobre o ideal e o real? O ideal está naquilo que é desejado, está no futuro. E o real é o estado final, que é o presente, ou seja, o estado atual, que é o presente. Então, aqui, para que haja uma igreja, uma eclésia, nós temos que entender que deve haver uma aceitação, isso nós vemos lá no sermão de Pedro, a aceitação, a compreensão desse evangelho e a revelação, que é os mistérios da piedade. Então aqui nós vamos ver que essa igreja é marcada, essa eclésia, essa nova comunidade é marcada pela propagação da mensagem do evangelho, ok? O tópico de número 3 vai dizer a igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, dentro dessa questão, nós vamos ver pontos que já foram abordados lá no texto áureo. Arrependei-vos, seja batizado e tenham aí o perdão dos pecados e também o selo, ou sejam selados pelo Espírito, que significa aqui o batismo, né? Lá nós falamos aqui, ó, lá, e recebereis o dom do Espírito. Então nós temos aqui pontos como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, que fizeram uma pública profissão de fé. Não se dá por adesão, não precisa de pagar, não precisa de ser isso ou aquilo, mas pela conversão. Então ela não se torna uma comunidade paga ou uma comunidade exclusiva, porque não precisa de nenhum atributo ou nenhum valor para se entrar nessa comunidade. Ela é pública, mas precisa de se ter critérios para que seja caracterizada uma comunidade de cristãos. Então a metanoia, é uma palavra que define muito bem essa mudança de pensamento. As pessoas que estão dentro dessa comunidade têm uma mudança de mente, ou seja, a prática piedosa, a prática da oração, a prática do devocional, a vida pessoal com seu cônjuge, com filhos, elas devem ser transformadoras. Então, uma igreja que não tem transformação, ela não é considerada uma eclésia dentro dessa comunidade cristã. Ela pode ser qualquer outra coisa, uma comunidade que tenha cunho financeiro, ela pode ser até ter fachada de igreja, características, né, físicas de uma igreja, mas ela não passa de uma comunidade de pessoas que estão indo lá para interesses comuns, tá bom? Selados pelo Espírito. Essa questão do selo é interessante, porque quando somos selados, o que isso significa? Que o selo é o penhor e a garantia no coração dos crentes que nós temos a reivindicação de Deus sobre nós, como pertencentes a Ele. Por isso que fomos selados. Isso nós vamos encontrar em 2 Coríntios 1 e 22, o capítulo 5, versículo 5, Efésios 1, 13 ao 14, ou Efésios 4, versículo de número 30. Então você vai ver aqui que o penhor de entrada, ou seja, é parte do dinheiro da compra antecipada como garantia para o restante. Então, selados pelo Espírito é isso, é ser comprado de forma antecipada para o seu reino. O batismo de Cristo e do Espírito. Aqui eu falei sobre a questão de receber o dom do Espírito Santo. É um batismo de capacitação e nós temos o batismo de iniciação. São dois batismos diferentes que são especificados. Então, nós vamos ver que nós já falamos sobre isso, essa questão do batismo. O batismo é um bônus dado àqueles que se convertem, ok? A conclusão, nesta lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento.
não foi idealizada por homem algum, não tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo. Então isso caracteriza muito a questão da eclésia. Ela não foi fundada por homens, ela não foi fundada por critérios humanos, ela foi fundada pelo desejo de Deus. Essa comunidade, ela é diferenciada. Pode haver várias comunidades, vários ajuntamentos, mas quando fala de uma comunidade que está baseada nos princípios do reino, ela se torna a família e a comunidade de Deus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.